Boa noite, irmãs e irmãos que participam conosco da reunião de oração, quinta-feira, 23 de junho de 2022. Cheguem a todos vocês e familiares a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Misericordioso Deus, a Ti nossa gratidão por mais um encontro contigo e com as demais pessoas deste grupo. Somos gratos e gratas pelo dom da vida e por podermos fazer parte da história do Teu povo. Também agradecemos que em Teu imenso amor nos dás a liberdade de intercedermos junto a Ti pelas pessoas que passam por sofrimentos, as que estão acometidas por diferentes enfermidades, as que são vítimas da violência em nossa sociedade e as que vivem afastadas do convívio familiar e comunitário, as que carecem de um coração quebrantado para acolher o Teu amor e desenvolver um olhar amoroso, solidário para com o próximo e com toda a criação. Que neste momento dedicado à leitura da Tua Palavra, meditação e oração, possamos nos fortalecer como discípulas e discípulos Teus e assim testemunharmos o Teu amor neste mundo que nos deste para cuidar. Por Cristo Jesus. Amém. Trouxemos para nossa meditação hoje uma mensagem do reverendo Gerson Correia de Lacerda, que faz parte da série de sermões contidos no livro O Jornal e a Bíblia. A mensagem tem como título Temos de imitar Jesus e é baseada nos versículos 2 a 6 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 6. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Temos de imitar Jesus. Já no distante ano de 1896, um ministro congregacional chamado Charles Sheldon escreveu um livro intitulado Em Seus Passos, que faria Jesus? O livro não é longo, pode ser lido rapidamente, mas trata-se de um livro mundialmente famoso. Até mesmo nos nossos dias, ele continua a ser um dos livros mais impressos e lidos. Poderíamos perguntar, por que tanto sucesso? Por que esse livro continua a ser lido? Será que ele não teria ficado ultrapassado? Será que ele não teria perdido seu interesse? Na verdade, um livro como esse não perde nunca a sua atualidade. Esse livro trata precisamente de um dos assuntos fundamentais de nossa vida e que deve nos preocupar sempre, isto é, a imitação de Jesus Cristo. Numa certa ocasião, o apóstolo Paulo escreveu: Sede meus imitadores, como eu também o sou de Jesus Cristo. Este deve ser o objetivo do cristão: imitar Jesus Cristo, seguir o seu exemplo, tentar palmilhar os seus caminhos. Todavia, sempre que nos dispomos a seguir Jesus, surge um grande problema. Quem foi Jesus Cristo? O que Jesus Cristo fez? Como foi o transcorrer da sua existência? É exatamente sobre isso que nos fala o texto bíblico que nós lemos.
Temos aqui uma explicação dada pelo próprio Senhor Jesus a respeito de seu ministério. Nada melhor do que isso para sabermos quem foi e o que fez Jesus. Na verdade, é que vivendo 2000 anos depois de Cristo, nós temos muitas dificuldades para entender o que ele representou na sua própria época. A verdade é que nós vivemos num mundo que se acostumou a exaltar muito a Jesus Cristo. Nós não ouvimos ninguém dizer que os ensinamentos de Jesus são ruins ou opostos à lei de Deus. Ao contrário, todos falam bem de Jesus. Até mesmo as pessoas que não são cristãs dizem que Jesus foi um bom mestre. Até mesmo a nossa história é dividida em duas partes, tendo Jesus Cristo no centro, e a nossa civilização é chamada de civilização ocidental cristã. Aí é que está todo o nosso problema para entender Jesus. Nós o vemos a partir de nossa época, nós o interpretamos pelas nossas categorias e, inadvertidamente, nós ficamos pensando que Jesus foi um homem que teve grande importância durante a sua vida aqui na Terra. Temos até a impressão de que Jesus foi um homem bonito, de olhos verdes ou azuis, bem vestido, bem alimentado, bem tratado. Segundo a nossa imaginação, bastaria alguém olhar para Jesus para perceber que ele era, no mínimo, uma pessoa muito especial. Mas será que foi mesmo assim? Será que é essa a realidade que os evangelhos nos apresentam? Vejam bem o texto que lemos. Quando João estava preso, ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Não dá para deixar de estranhar essa pergunta. Afinal de contas, tinha sido João quem batizara a Jesus. Tinha sido João quem pregara que depois dele viria alguém melhor do que ele, de quem ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. Tinha sido João quem testificara que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo isso tinha acontecido há pouco tempo. Agora, porém, João mandava perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou será que temos de esperar por outra pessoa? Alguma coisa tinha acontecido. O mesmo João, que testemunhara tanto sobre Jesus, tinha suas dúvidas a respeito de Jesus. João Batista tinha vindo somente para preparar o caminho do Messias. Vivera toda a sua existência em função dessa missão. Levara uma vida simples e rude, vivendo no deserto. Agora, porém, João estava na prisão, à espera do fim. Logo ele haveria de ser barbaramente degolado. Certamente João Batista poderia morrer em paz se tivesse a certeza de haver cumprido a sua missão. Mas João tinha dúvidas. Será que aquele Jesus era mesmo o Messias? Será que aquele Jesus era mesmo esperado da parte de Deus? Isso era tudo o que João queria saber. Isso era tudo o que João mandava perguntar. E foi o que aconteceu. E o que foi que Jesus respondeu? Uma coisa que Jesus possuía era uma grande facilidade de comunicação. Várias vezes, os evangelhos contam que as multidões o seguiram e ficaram extasiadas com as suas palavras. Tudo isso quer dizer que Jesus poderia perfeitamente ter respondido a João que ele era o Messias, fazendo um belo discurso para provar esse fato. Os discípulos de João haveriam de ficar seduzidos pelas suas palavras. Jesus, entretanto, não usou o poder de sua palavra para argumentar que era o Messias. Sua resposta foi em código: Ide,
Dizei a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Estranha resposta para uma pergunta tão simples. Resposta que era um enigma que João teria que decifrar. João Batista ficaria sabendo o que Jesus estava fazendo e ele mesmo teria de responder para si mesmo se Jesus era ou não o Messias. Na verdade, essa foi sempre a estratégia usada por Jesus. Ele nunca disse claramente, eu sou o Cristo. Ao contrário, Jesus sempre lançou desafios à fé. Ele é que perguntava o que as pessoas pensavam a respeito dele. Cada um tinha de tirar a sua própria conclusão. Cada um tinha de decidir se cria ou não que ele era o Cristo. E como foi que Jesus se apresentou para que as pessoas chegassem a uma conclusão? Como foi que Jesus se manifestou para que os outros formassem uma opinião sobre ele? Os evangelhos deixam muito claro que Jesus não se apresentou com uma auréola sobre a sua cabeça. Jesus não se manifestou rodeado por anjos da corte celestial com toda a sua glória. Jesus não se exibiu sentado num alto e sublime trono. Jesus não baixou dos céus sustentado pelas nuvens. Assim seria fácil reconhecê-lo como Filho de Deus. Assim, Jesus Cristo deixaria de ser um desafio para a nossa fé. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Foi com essas palavras que Jesus se apresentou. E nós podemos deduzir, a partir dessa apresentação, que Jesus se apresentou exclusivamente como um simples servo. E o que é que os cegos mais desejam se não ver? Jesus foi o servo que lhes restaurou a visão. O que é que os leprosos mais queriam se não serem purificados? Jesus foi o servo que lhes concedeu a purificação. Jesus serviu a cada tipo de pessoa, dando a cada um aquilo que cada um mais necessitava. Ele não veio para aqueles que não precisavam de nada. Ele não veio para aqueles que não tinham necessidades. Ele não veio para aqueles que tudo tinham em sobejo. Ao contrário, Jesus veio para servir os mais necessitados. O ponto máximo do seu ministério era o serviço aos pobres. Aos pobres que todos desprezavam, Jesus buscou. Aos pobres que todos exploravam, Jesus amou. Aos pobres de quem todos se esqueciam, Jesus anunciou o Evangelho do Reino de Deus. Foi por isso que João mandou perguntar se Jesus era o que havia de vir. Na verdade, Jesus não se apresentou majestosamente, mas escondeu toda a sua glória e assumiu a forma de um simples servo. Agora uma pergunta para este momento. Será que Deus está satisfeito conosco? Será que Deus está contente com a nossa vida? Irmãos e irmãs, se realmente queremos agradar a Deus com a nossa vida, temos de seguir os passos de Jesus. Não precisamos ficar ricos para agradar a Deus. Não precisamos
conquistar uma posição respeitada na sociedade para agradar a Deus. Para agradar a Deus, o caminho é outro. Para agradar a Deus, temos de agir como Jesus agiu. Para agradar a Deus, temos de ser servos uns dos outros. Deus nos ajude a imitar o exemplo do Senhor Jesus. Amém. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, a todo homem vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta aos céus. Aos poderosos eu vou pregar, a todo homem vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. É sempre importante lembrar, queridos, que como povo abençoado, portadores da bênção de Deus, refletimos a luz de Cristo, que se esparge em todas as direções. Por obra do Espírito em nossas vidas, levamos o sorrir de Deus, que transmite alegria em meio às tristezas. Resplandecemos a face do Senhor, onde homens e mulheres acham-se cabisbaixos pelas agruras da vida. Nosso resplandecer da luz divina repercute como esperança para os cansados e abatidos. Pedindo orações, lembramos aos membros da Igreja que no próximo domingo, dia 26, daremos continuidade à Assembleia Geral Ordinária para a apreciação do relatório da Comissão de Exame de Contas referente ao exercício financeiro de 2020 e os relatórios da Tesouraria referente aos exercícios de 2019 e 2020, bem como a aprovação da previsão orçamentária para 2022. Vamos responder positivamente a esta convocação, marcando presença e contribuindo nas discussões. Ainda no próximo domingo, teremos um momento especial no culto que será celebrado às 9 horas da manhã, quando agradeceremos a vida de todos os aniversariantes do primeiro semestre deste ano. Fechando o mês de junho, temos os aniversários da irmã Eugênia Werner e do adolescente Lucas. Que possamos abraçar esses queridos irmãos e demais aniversariantes com alegria e gratidão. Para o sábado próximo, dia 25,
temos o convite para a celebração dos 70 anos de organização da IPU de Maruípe, com culto em ação de graças às 19 horas. Vamos aos irmãos e irmãs da IPU de Maruípe levar nosso abraço e fortalecer a comunhão em nosso presbitério. Ao apresentar nossas orações a Deus, lembremos de orar pelas lideranças do presbitério e de nossa IPU. Oremos, queridos, pelos nossos irmãos e irmãs enfermos que estão sob cuidados médicos. O Rui, a Quirênia, a dona Olga, mãe da irmã Vanderleia, que no domingo passado encontrava-se internada, acometida pela Covid. Meu irmão Erval, hoje também foi internado novamente no Hospital Santa Rita, bastante fragilizado. Possam as misericórdias de Deus alcançar esses queridos, seus familiares e as pessoas que delas cuidam. Vamos todos nos vacinar com as doses de reforço contra a Covid e motivar quem conosco convive para aumentarmos cada vez mais o grau de imunização de todos. Lembremos de interceder pelos que sofrem a dor do desemprego, da fome e do abandono. A cada dia aumenta a população de rua nos bairros da cidade. São pessoas que muito sofrem com a fome não saciada e a baixa de temperatura neste tempo de inverno que provoca tanto frio. Sempre que possível, ajudemos a aquecer esses corações com a oferta de comida e agasalho, dispensando a elas um olhar generoso e misericordioso. Que a bênção protetora do Deus Trino nos acompanhe, nos fortaleça e nos inspire, para que tenhamos o gesto terno do Cristo, sua fala acolhedora, sua escuta disponível, seu abraço curador, disponibilizado por nós, a quem cruzar o nosso caminho. Amém.